Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui sobre o universo Cisco SA. Hoje, o nosso foco é numa área bem crucial, né? Muitas vezes vista como meio complexa. O menu Fabric Policies. A gente tem aqui uns trechos de um documento técnico para guiar a gente, e a ideia é entender o que são essas políticas, por que elas são tão vitais, sabe? Se a ACI fosse, sei lá, um navio, as Fabric Policies seriam tipo a sala de máquinas. Aquela parte que ninguém vê, mas que faz tudo funcionar direitinho. Essa analogia da sala de máquinas é ótima. E é super importante colocar essas políticas no lugar certo dentro da ACI, né? Basicamente, a gente tem 3 pilares grandes. Primeiro, os tenants. Eles definem o que a rede faz. Tipo, a lógica das aplicações, como os EPGs conversam usando contratos. Certo, a lógica do negócio. Isso. Depois, as Access Policies, essas definem como e onde o mundo externo se conecta na rede ACI, fisicamente falando, portas, VLANs, LACP, essas coisas. Onde os cabos entram, basicamente. Exato. E aí, finalmente, as Fabric Policies, que é o nosso papo de hoje. Elas definem a própria rede, a fundação interna mesmo, o comportamento do underlay e como a ACI conversa com outros sistemas importantes no data center. É a infraestrutura onde todo o resto vai ser construído em cima, sabe? O foco hoje é nessa base. Entendido. É uma distinção importante para a gente começar, né? E só para recapitular rapidinho, para quem está chegando agora, a ACI usa aquela arquitetura Leaf-Spine. Os Leafs conectam os servidores, os Spines são o backbone, e tudo gerenciado lá pelos controladores APK. Então essas Fabric Policies governam essa estrutura física e lógica aí no fundo. Ok, então vamos começar a montar essa base. Olhando lá no menu Fabric, depois Fabric Policies, o primeiro item é Global Policies. Imagino que sejam as regras gerais que valem para a ACI inteira, não importa o tamanho, quantos pods tem, certo? Isso mesmo. São as regras mestras, valem para toda a Fabric. E a primeira política global que já aparece ali é o TIP Pool, né? O Tunnel Endpoint Pool. O que exatamente essa piscina de IPs garante para a ACI funcionar? Então, o TIP Pool, ele define, tipo assim, o bloco de endereços IP que a própria malha ACI vai usar internamente. É o que a gente chama de underlay. Cada switch, não importa se é Leaf ou Spine, recebe um IP único desse pool. Esse IP é o VTEP dele, o Virtual Tunnel Endpoint. É como se fosse o RG do switch dentro da ACI, sabe? Ah, legal. A identidade dele na rede interna. Exatamente. E esses IPs são a base para que os switches consigam montar os túneis VXLAN entre eles. É por esses túneis que o tráfego das aplicações, o overlay, realmente passa. Entendi. E olha a criticidade disso. É imensa. O documento reforça, e na prática a gente vê isso direto. Essa é uma das primeiras coisas que você configura quando instala a ACI. Logo no começo mesmo. Sim. E a regra de ouro é: nunca mude isso depois. Sério. É o alicerce do endereçamento interno. Mudar o TAP Pool com a rede rodando seria como tentar trocar a fundação de um prédio que já está pronto. Nossa! Ia causar uma bagunça geral e interromper toda a comunicação VXLAN. Entendi a pressão para planejar bem esse TAP Pool logo de cara, então. Mas isso não deixa a coisa meio rígida? E se a rede crescer muito mais do que a gente pensou no início? Esse pool fixo não vira um problema? Não exige uma reengenharia gigante depois? É uma preocupação válida, sim. Por isso, o planejamento inicial cuidadoso da capacidade desse TAP Pool é absolutamente crucial. A Cisco recomenda sempre alocar um bloco grande o suficiente, já pensando no crescimento futuro. Existem, claro, estratégias para lidar com expansões muito grandes, tipo usar o ACI multisite, que permite ter TAP Pools separados por site. Mas dentro do mesmo Fabric, do mesmo pod, mexer no TAP Pool original é muito disruptivo. É algo que a gente evita a todo custo.
Ok. A flexibilidade da ACI está mais lá no overlay, nos tenants, nos EPGs que podem mudar dinamicamente em cima dessa fundação estável do underlay, sabe? Entendi. O alicerce tem que ser firme para a agilidade vir depois. Faz sentido. Seguindo nas globais, tem o BGP Route Reflector. Bom, entendemos a base do endereço interno com o TAP Pool. Mas como informação sobre onde estão as aplicações, os tenants, como elas são achadas e alcançadas dentro dessa rede overlay? Como essa informação circula? Aí que entra o BGP. Mais especificamente o MPBGP, o Multi-Protocol BGP, que roda no overlay. Essa política de BGP Route Reflector define quais switches spine vão funcionar como se fossem os carteiros centrais dessa comunicação, sabe? Os distribuidores de informação. Exato. A função deles é espalhar as informações de roteamento que são essenciais, onde estão os endpoints, os IPs e MACs dentro de cada tenant ou VRF, né, que isola o tráfego das aplicações ou clientes. E também como chegar nas redes externas, que estão conectadas via L3Outs. Os switches Leaf funcionam como clientes BGP. Eles anunciam os endpoints que estão ligados neles e os spines, que são RRs, refletem essa informação para todos os outros Leafs. É tipo o sistema nervoso que garante que todo mundo na rede saiba como chegar em qualquer lugar. Um sistema de correio interno bem organizado, então. E ainda nas políticas globais, o documento menciona rapidinho o COOP, o Control Plane Policing Global. Isso parece uma configuração de segurança mais padrão, né? Sim, é uma medida de segurança básica, mas essencial. O COP Global define uma política padrão para proteger a CPU de todos os switches da rede. O objetivo é limitar a quantidade de tráfego que vai direto para o processador do switch para o control plane. Isso protege contra sobrecarga, seja por muito tráfego legítimo ou por ataques tipo denial of service. É uma linha de defesa importante para garantir que a cabeça de cada switch continue funcionando bem. Ok. Definimos as regras gerais, a fundação global. Agora, como a gente ajusta as coisas para áreas específicas? Tipo, para um pod. Aí entram as pod policies, imagino. Exato. Configurações específicas para um pod. E dentro de um pod, que, só lembrando, é um conjunto físico de leafs e spines, como se fosse um data center ou uma sala técnica, a política de NTP, o Network Time Protocol, parece algo tão básico, né? Só acertar o relógio dos equipamentos, mas o material dá uma ênfase enorme nisso. Por quê? A ONTP parece simples, né? Mas é um gigante silencioso na ACI. A sincronia do tempo entre todos os componentes, especialmente entre os controladores APIX e os switches, é absolutamente vital. Sem o tempo sincronizado, a memória distribuída da ACI começa a dar problema. A replicação da base de dados de configuração entre os APIX, que é o que garante a alta disponibilidade do controle, depende de timestamps consistentes. Se os relógios começam a divergir, O que acontece? essa replicação pode falhar, às vezes silenciosamente, e aí você acaba com inconsistências na configuração que está rodando. E na prática, como a gente percebe isso? Quais os sintomas? Podem ser vários e bem confusos. Os logs de eventos em dispositivos diferentes perdem a correlação de tempo, aí analisar uma falha vira um pesadelo. Certificados digitais, que são usados para comunicação segura, podem ser invalidados antes da hora. Em casos mais extremos mesmo, a falta de sincronia pode até causar falha na comunicação entre os APIX e os switches, podendo isolar partes da rede ou até parar o fabric inteiro. Já vi sessões de troubleshooting se arrastando por horas mesmo, por causa de um NTP mal configurado ou servidor NTP instável. Nossa. É um daqueles detalhes pequenos que podem derrubar o sistema todo. Mensagem captada. NTP é sagrado na ACI. O documento também lista ISS e COOP, Console of Oracle Protocol, aqui nas Pod Policies. Parecem protocolos internos importantes, mas que geralmente ficam no padrão. É isso. Exatamente. São peças-chave da mágica interna da ACI, mas que raramente a gente precisa mexer manualmente. O ISIS é o protocolo de roteamento do underlay, o IGP. Ele permite que os switches descubram a topologia da rede física, como chegar nos TAPs uns dos outros. Ele que monta o mapa do underlay, sabe? Certo, o mapa da rede física. Isso.
E o COAP, por outro lado, é mais focado no overlay. Ele funciona como um sistema de fofoca otimizado. Os leafs informam aos spines, que são os oráculos, sobre os endpoints, os IPs e MACs que estão conectados neles. Os spines mantêm esse mapeamento atualizado e consistente. Isso permite que o tráfego overlay seja encaminhado de forma eficiente, sem precisar ficar fazendo flooding demais pela rede. São os mapas e os agentes de informação internos que garantem que tudo funcione direitinho lá nos bastidores. Entendi. E o bom é que eles geralmente só funcionam, né? Sem precisar de muita intervenção. Exato. Ok. Construímos a fundação global, ajustamos por pod, agora vamos para os tijolos mesmo, os switches individuais, com as switch policies. O foco aqui parece ser mais no comportamento do próprio switch. Isso. Mais granular. E olha só, voltamos ao copy, Control Plane Policing, mas agora de forma mais específica, por switch. Por que precisa dessa granularidade, se já tem a política global? Porque nem todo switch tem o mesmo papel, nem enfrenta os mesmos riscos, né? A política global de COP dá uma proteção básica, ok, mas alguns switches específicos podem precisar de regras mais apertadas. Pensa nos leafs de borda, por exemplo. Aqueles que conectam a ACI com redes externas, com a internet ou com sistemas legados. Eles são a fachada da ACI para o mundo lá fora. A porta de entrada. Isso. E por isso, eles estão mais expostos a tráfego esquisito ou ataques direcionados para o control plane deles. Então, ter uma política de copy mais agressiva nesses switches específicos, aplicada através de um perfil de switch, permite blindar melhor esses pontos de entrada sem prejudicar o desempenho dos switches que estão só ali dentro da rede. Ah, faz sentido. É como colocar uma porta blindada na entrada principal do prédio, mas as portas internas podem ser normais. E para evitar, tipo, congestionamentos internos causados por certos tipos de tráfego, aí entra o Storm Control. Exatamente. O Storm Control é o guarda de trânsito do switch. Ele permite definir limites para a quantidade de tráfego broadcast, unknown unicast e multicast, o famoso tráfego boom, que uma porta ou switch inteiro pode processar. Isso é super importante para prevenir aquelas tempestades de broadcast, sabe? Quando um loop na rede ou um dispositivo com problema começa a inundar tudo com tráfego inútil. Sei, aí a rede fica lenta ou para tudo. Exato. Consome banda, CPU, pode degradar ou até parar a comunicação. O Storm Control ajuda a conter esses problemas localmente antes que se espalhem. Uma ferramenta clássica para a estabilidade da rede. E falando em switches trabalhando juntos para alta disponibilidade, a questão do VPC, o Virtual Port Channel, também é tratada aqui, né? Embora o documento diga que a configuração do par VPC mesmo é feita lá nas Access Policies. Correto. A política de VPC Domain, aqui nas Switch Policies, define os parâmetros globais que vão governar como os domínios VPC funcionam na ACI inteira. Coisas como timers, configurações do protocolo VPC em si. Agora, a definição de quais dois switches leaf específicos vão formar um par VPC para conectar um servidor ou outro equipamento de forma redundante, isso é feito lá nas Access Policies, mais perto da configuração física das portas. Aqui a gente define as regras do jogo para o VPC, lá a gente escolhe os jogadores. Entendido. Até agora, focamos bastante na infraestrutura interna, né? Alicerces, canos, regras de trânsito do nosso prédio ACI. Mas um dos grandes atrativos da ACI é a capacidade dela de se integrar com o resto do data center, certo? É aqui que entram os modules, os módulos de integração. O documento chama isso de cérebro da integração. Exatamente. É aqui que a ACI realmente mostra o poder do Software Defined. E o primeiro tipo são os VMM Domains, Virtual Machine Manager. Integração com VMware vCenter, Microsoft STV-VM, Kubernetes. Isso parece ser, nossa, fundamental para a promessa de automação da ACI. Como essa mágica acontece na prática? Essa integração VMM é realmente uma das joias da coroa da ACI. É a ponte que permite que a rede física, a ACI,
não só entenda o que está rolando no mundo virtual, quais VMs estão rodando, em quais hosts, ESXi ou Hyper-V, mas também automatize a configuração da rede virtual correspondente. Por exemplo, quando você integra o APIC com o vCenter, o APIC pode automaticamente criar e gerenciar um vSphere Distributed Switch, ou VDS, ou se integrar com o NSXT. E o mais importante, ele consegue mapear os EPGs da ACI direto para port groups no VDS. Isso significa que as políticas de rede que você define na ACI, quem fala com quem, qual QoS aplicar, são estendidas de forma transparente até a placa de rede virtual da VM. E a parte que me pareceu mais impressionante no que li foi sobre o vMotion. Sim, é aí que a coisa fica muito legal. Quando uma VM é movida de um host físico para outro usando vMotion ou Live Migration no Hyper-V, o APIC detecta essa mudança através da integração VMM, e aí vem a beleza. O APIC automaticamente garante que as políticas de rede certinhas, associadas àquele PD ou port group, sejam configuradas na porta do switch leaf onde o novo host está conectado. A rede física se adapta dinamicamente em tempo real. Peraí, deixa eu ver se entendi. A VM se move fisicamente. E a rede ACI, sozinha, via APIC e VMM, ajusta todas as configurações de rede necessárias lá no novo lugar, garantindo que a política siga a aplicação. Nossa, isso é realmente o SDN entregando a promessa de agilidade. Precisamente. Resolve uma dor de cabeça gigantesca das operações de TI mais tradicionais. Fantástico. E a integração não para só no hypervisor. O próximo módulo é o de L4-L7 Services. Aqui a gente registra firewalls, load balancers, como a ACI incorpora eles de forma inteligente. Aqui o valor está na automação de inserir esses serviços de rede essenciais no caminho do tráfego. A gente usa um conceito chamado Service Graphs, ou cadeias de serviços. Normalmente, para fazer o tráfego entre duas redes passar por um firewall, você tinha que configurar roteamento complexo manualmente, tipo Policy Based Routing, PBR. Sim, PBR pode ser bem chatinho. Com a ACI, quando você registra um firewall Palo Alto, Fortinet, Cisco Secure Firewall, qualquer um load balancer F5, Citrix ADC, como um serviço L4, L7, você pode definir um contrato entre dois EPGs que exija a passagem por esse serviço. E aí a ACI cuida da parte suja. Ela usa mecanismos como o PBR ou o redirecionamento via túneis VXLAN para desviar o tráfego certo para equipamento de serviço físico ou virtual. Espera o tráfego ser processado e inspecionado pelo firewall, balanceado pelo LB e recebe de volta para mandar para o destino final. Isso parece simplificar muito a vida. Mas configurar esses Service Graphs em si não adiciona uma outra camada de complexidade? É uma pergunta pertinente, sim. A configuração inicial de um Service Graph exige entender o fluxo como a ACI interage com o equipamento externo. Tem uma curva de aprendizado, não vou negar. No entanto, uma vez que está configurado, ele simplifica demais as mudanças e a manutenção. Adicionar ou remover um serviço de uma cadeia ou mudar quais EPGs passam por ele vira uma alteração de política lá no APIC. É muito mais rápido e menos sujeito a erro do que reconfigurar rotas manualmente em vários lugares. Ah, entendi. A complexidade inicial é trocada por agilidade e consistência na operação a longo prazo. Um trade-off interessante. E por último, nos módulos o documento menciona os Cloud Domains. Seria uma forma de estender essa mesma lógica para nuvens públicas, tipo AWS e Azure? Exatamente. Os Cloud Domains são a porta de entrada para cenários de ASI multi-cloud ou nuvem híbrida. Eles permitem que o APIC ou o equivalente dele na nuvem, o Cloud APIC, gerencie e estenda as políticas de rede da ASI para cargas de trabalho que estão rodando em nuvens públicas. A ideia é buscar uma experiência de gerenciamento e políticas mais unificadas, sabe? Entre o data center local e a nuvem. É um passo para levar essa mesma lógica de automação e segmentação para ambientes híbridos. Ok, juntando todas essas peças que a gente explorou,
Fica bem claro que o menu Fabric Policies é realmente onde a gente monta a espinha dorsal da rede ACI. É aqui que a gente define como a rede física funciona, né? TAP Pool, ISS, Uhum. como ela se protege com o copy-copy, como garante consistência com NTP, como se comunica internamente com BGP, copy. E, crucialmente, como ela se conecta e interage de forma inteligente com o resto do ecossistema. Virtualização, serviços de rede, nuvem. Perfeito. É a base mesmo onde toda a lógica de aplicação dos tenants vai ser construída depois. Exatamente. E a filosofia por trás dessas políticas, como o material até sugere, primeiro, são configurações que, na maioria das vezes, você faz uma vez só ou mexe muito raramente. É a fundação estável. Certo. Segundo, elas definem o underlay, a infrafísica, e como ela funciona por dentro e as integrações via API com sistemas externos. VMM, L4, L7, Cloud, NTP. Terceiro, é fundamental separar isso das Access Policies, que cuidam da conexão física do mundo externo. Portas, VLANs, LACP. Entendi a diferença. E quarto, são totalmente distintas dos tenants, que é onde mora a lógica das aplicações, o overlay com os EPGs e contratos. Usando de novo a nossa analogia do prédio, as Fabric Policies são como contratar o engenheiro para projetar as fundações, TAP Pool, a estrutura, Leaf Spine, as instalações elétricas e hidráulicas centrais NTP, BGP, Boa. e definir como o prédio se conecta à rede elétrica da cidade, ao sistema de monitoramento externo, VMM, e onde ficam os sistemas de segurança centralizados, L4, L7. Só depois dessa infraestrutura sólida e bem definida é que a gente começa a dividir os andares em apartamentos, tenants, decorar cada um, EPGs, e definir quem pode visitar quem, contratos e access policies. Ótima analogia, fecha bem a ideia. Bom, resumindo os pontos que mais me marcaram aqui dessa conversa, primeiro, a criticidade absoluta de acertar o TAP Pool e o NTP logo de cara. Erros aí podem ser, catastróficos e muito chatos de corrigir. Com certeza. E, por outro lado, o poder imenso de automação e agilidade que as integrações VMM e L4 L7 trazem para a operação do dia a dia. Realmente entregam aquela promessa do SDN. Fica claro que entender as Fabric Policies é entender a base onde toda a flexibilidade e a inteligência da ACI se apoiam. É isso aí. E essa reflexão sobre a base me leva a um pensamento final para quem está acompanhando a gente. Considerando que essas políticas de fundação, as Foundation Policies, são configuradas raramente depois da instalação inicial, mas são absolutamente indispensáveis para habilitar toda a agilidade, a automação, a segmentação que a ACI promete lá na camada de aplicação, nos tenants, fica a questão, né? Até que ponto a complexidade inicial de planejar e configurar corretamente essa fundação, que exige um entendimento profundo de TP-Pool, BGP-RRs, NTP, das integrações VMM e L4-7, se justifica pelos ganhos de velocidade, visibilidade e flexibilidade que a gente obtém depois, no dia a dia da operação, na capacidade de implantar e modificar aplicações rapidamente. É uma ponderação interessante, sabe? Sobre esse equilíbrio entre o investimento inicial no design e os benefícios operacionais a longo prazo que as redes definidas por software, como a ACI, buscam entregar. Muito obrigado por compartilhar essa análise tão detalhada e esses insights sobre as Fabric Policies da Cisco ACI. Foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E obrigado a todos que estiveram com a gente nesta exploração. Até a próxima!